Se eu te perguntasse agora qual é a prioridade do teu coração, qual seria a tua resposta? Fique comigo, que depois da vinheta nós vamos falar um pouco mais acerca disso em mais um dos mandamentos de Jesus. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu gostaria de refletir juntamente com vocês em mais um dos ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós na sua palavra. Para isso, quero estar fazendo leitura de 2 versículos que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículos 33 e 34, em que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esses 2 versículos fazem parte de uma passagem maior que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, em que o Senhor Jesus fala acerca das ansiedades e preocupações da vida humana. Jesus fala que o ser humano muitas vezes acaba se preocupando com aquilo que ele vai comer, com aquilo que ele vai vestir. Em outras palavras, com aquilo que está para acontecer no seu futuro. Mas o ser humano acaba esquecendo o principal, que é justamente se preocupar acerca da eternidade futura que está por vir. Muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que está à nossa volta e com aquilo que os nossos olhos podem alcançar. E acabamos esquecendo que as nossas atitudes e tudo que faremos aqui nessa terra perdurará por toda a eternidade. Jesus está dizendo que o foco principal tem de estar não na busca pelas coisas terrenas, mas sim na busca pelo reino de Deus, que durará para sempre. Com relação ao fato de andarmos preocupados com as coisas que virão a acontecer no futuro, nós temos que ter o entendimento de que, diante de Deus, a ansiedade pode sim ser considerada um pecado, porque o fato de nós andarmos ansiosos demonstra que nós não temos plena confiança no poder do nosso Deus e naquilo que Ele pode fazer ao nosso favor. O Senhor Jesus pergunta qual de nós, por mais ansioso que seja, pode aumentar um côvado a sua vida. O côvado era uma medida antiga que tinha aproximadamente 44 centímetros. Portanto, Jesus está dizendo, por mais que você seja ansioso, você não pode acrescentar nada à sua vida, a não ser aquilo que Deus tem preparado para você. E muitas vezes a ansiedade trata daquilo que virá a acontecer, mas o fato de nós andarmos ansiosos não faz com que a nossa vida melhore ou aumente. Pelo contrário, a tendência da ansiedade é fazer com que fiquemos doentes e a nossa vida venha a ser encurtada. Com relação à ansiedade, a Bíblia é bastante enfática. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que não devemos andar ansiosos, mas, pelo contrário, devemos lançar toda e qualquer aflição que existe dentro de nós diante do Senhor. Pedro também fala na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 7,
que nós não devemos andar ansiosos, mas devemos lançar todas as nossas aflições diante de Cristo, pois é Ele quem tem cuidado de nós. Nós podemos perceber então, através desses 2 versículos, que de nada adianta nós andarmos ansiosos, porque não poderemos fazer nada, mas devemos colocar a nossa ansiedade no Senhor, pois é Ele quem tem cuidado da nossa vida e é Ele quem tem dado até aqui aquilo que cada um de nós necessita. Retornando para a passagem da qual nós fizemos leitura, mais especificamente no versículo 30 do capítulo 6, Jesus chama os seus ouvintes de homens de pequena fé. E muitas vezes é a nossa pequena fé que acaba impedindo o agir de Deus, acaba impedindo Deus de fazer coisas maiores. Aqui é importante ressaltar que por várias vezes Jesus cura, Jesus traz salvação às pessoas em conformidade com a sua fé. Ele diz: vá, a sua fé te curou, ou então vá, a tua fé te salvou. Portanto, se a nossa fé for pequena, Deus não poderá fazer grandes coisas, porque o agir de Deus está limitado àquilo que nós cremos. Se nós cremos em um grande Deus, sem dúvida alguma, Ele fará grandes coisas por nós. Mas, se nós cremos em um Deus que não tem muito poder, se a nossa fé está limitada, Deus fará coisas limitadas em nossas vidas. Agora, nós precisamos ter consciência de que Deus sabe exatamente tudo o que nós necessitamos. A própria Bíblia afirma que antes mesmo que haja uma palavra dentro da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Além disso, segundo aquilo que Jesus disse no versículo que fizemos leitura, a nossa prioridade tem de ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso tem de ser o foco principal da nossa vida. As demais coisas têm de ser secundárias. E o próprio Jesus enfatiza que quem anda preocupado com o futuro são os gentios. Quando Jesus fala de gentios, ele está se referindo às pessoas que não são judias. Em outras palavras, as pessoas que não confiam em Deus. Indiretamente, ele está reafirmando que se nós nos preocuparmos com o futuro, com o porvir, de maneira excessivamente, nós não estamos confiando plenamente no poder do nosso Deus. O foco principal da nossa vida tem de estar na busca constante pelo reino de Deus. Quem sabe você me pergunta agora, mas como nós conseguiremos encontrar ou adentrar no reino de Deus? Através de uma vida em santidade. A palavra santo significa separado, ou seja, nós temos que ter uma vida separada das demais pessoas da sociedade. Enquanto a sociedade do século 21 vive ansiosa, vive aflita, vive preocupada, nós, como servos de Cristo, devemos viver confiantes no Senhor, buscando o seu reino e a sua justiça e tendo a plena certeza de que tudo aquilo que nós necessitamos nos será dado pelo poder do nosso Pai. Para finalizar, eu gostaria de citar o Salmo 37, versículo 5, em que a Bíblia fala que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar que ele tudo fará. Ou seja, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que nós devemos confiar em Deus e descansar nele. No Novo Testamento, novamente a Bíblia afirma que devemos confiar no Senhor, buscar o seu reino em primeiro lugar, descansar e saber que tudo o que nós necessitamos, seja dinheiro, seja comida, sejam roupas ou qualquer outra coisa, Ele suprirá. É claro que isso não é algo que está dizendo que devemos viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós precisamos ter, sim, um planejamento, mas dentro desse planejamento nós devemos confiar plenamente do Senhor e nunca esquecer de que o seu reino deve estar em primeiro lugar. Agora eu retorno à primeira pergunta que eu fiz para você no início desse vídeo.
Qual é a prioridade do teu coração? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir, que você também se inscreva no meu canal, caso ainda não for inscrito, e deixe aí embaixo um comentário, que isso é muito importante e relevante para mim. Também compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você ama, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder e pela palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo também as referências de todos os versículos que foram citados, para que você possa fazer um estudo mais completo. E se Deus quiser, e assim me permitir, eu retornarei na próxima oportunidade com mais uma reflexão da palavra de Deus e mais um dos mandamentos de Jesus. Um forte abraço e que Deus abençoe a tua vida.